nome de Jesus, eu quero dar uma palavra agora de motivação. Amém? Você quer receber uma palavra de motivação? Porque, irmão, não tem como a gente fazer qualquer coisa na vida sem motivação. Nada que você, aliás, tudo que você venha fazer, se não for com motivação, não adianta nada. Precisamos estar motivados, precisamos estar firmes, crendo que Deus está conosco, amém? Amém, amados? Nós vamos fazer essa casa de paz, que seja uma, que seja duas, que seja 4, que é o nosso alvo é 4, que seja mais 4, mas nós vamos fazer, porque o Senhor está conosco, amém? Então eu quero trazer uma palavra aqui, que eu quero ler, e eu creio que Deus, Ele tem, amados, tem algo para o nosso coração. Eu tenho certeza absoluta, que Deus vai operar grandes coisas através dessa palavra, amém? A palavra que eu quero ler com os irmãos é fé. É uma palavra de fé, é você ter fé para você sair do meio do caminho. A gente não pode começar algo e ficar parado no meio do caminho. Irmãos, a nossa vida, ela tem começo, tem meio e tem um fim. Nós nascemos, nós vivemos e um dia nós vamos partir. Tudo tem começo, meio e fim. Nada fica parado no meio. Amém, amado? Uma pessoa, ela nasce, passa pelo período, ela se torna um primeiro estágio, que é a parte, que é o estágio infantil. Mas aí depois ela chega na adolescência, que mais ou menos no meio do caminho já está jovem, que é a metade da vida, né? Eu acho que na verdade a metade da vida, eu não digo nem o jovem ainda, porque é muito próximo, mas vamos colocar na média de vida hoje, que é do ser humano de 70 anos, vamos colocar 70 anos, a metade da vida é nos 30, 35 anos, a gente não para, a gente avança. Então, o que eu quero ler aqui, Gênesis capítulo 11, do 27, versículo 27, 32, nós precisamos de ter uma fé para sair e não ficar parado no meio do caminho. E o projeto da Casa de Paz, irmãos, eu já fiz muita Casa de Paz, onde às vezes chegava na metade da Casa de Paz, o próprio anfitrião, ele se desanimou e não quis mais fazer. Você vai fazer o quê? Mas houve casos de líderes tá fazendo a Casa de Paz, depois dá uma desculpa que não dá mais para fazer, ter que ter outra pessoa para substituir o líder. Então nós precisamos começar e chegar até o fim. Irmãos, eu te peço uma coisa, por favor, se você quer fazer uma Casa de Paz, e de repente, você, se não, no meio do caminho, se não der certo eu paro, irmão, não comece. É melhor você não começar. Eu não quero te trazer uma palavra de desânimo. O que eu quero te dizer, nós precisamos ter responsabilidade naquilo que a gente começa a fazer, amém? Coloca a mão no teu coração, no nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer por esse momento, por essa palavra. Estamos aqui crendo que o Senhor está conosco, no nome de Jesus, e vai nos fortalecer, vai nos dar força, vai nos dar encorajamento,
para nós chegarmos até o fim de tudo aquilo que nós colocarmos diante do Senhor em nome de Jesus. Amém, amado? Gênesis 11, 27 até o 32, diz assim: são essas as gerações de Terá. Terá gerou Abrão, a Naor e a Arã. E Arã gerou a Ló. Morreu Arã na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus. Estando Terá, seu pai ainda vivo, Abrão e Naor tomaram para si mulheres. A de Abraão chamava-se Sarai, e a de Naor, Milca, filha de Arã, que foi pai de Milca e de Iscá. Sarai era estéril, não tinha filhos. Tomou Terá Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram, e havendo Terá vivido 205 anos a todo, morreu em Arã. Amados, nós temos aqui uma história do pai de Abrão. Antes ele chamava Abrão, depois Deus mudou o nome para Abraão. Mas vamos chamar Abraão, que a gente já está acostumado. Terá era o pai de Abraão. E ele teve ali outros filhos, e um chamava-se Naor, e outro chamava Arã. Este era 3 filhos ali, que relata nesse texto, de Terá. E eles estavam morando aonde? Em Ur dos Caldeus. Mas aí, Terá, ele não quis ficar em Ur dos Caldeus. Ele quis sair de Ur dos Caldeus, conforme diz essa palavra. Tomou Terá, Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Terá, que era o seu neto, filho de seu filho, Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão, e saiu com ele do Ur dos Caldeus para a terra de Canaã. Para onde Terá estava indo, irmãos? Para onde aqui eu falei? Canaã. Porque Canaã é o desejo que Deus quer para todos os filhos dele. Para todo povo escolhido de Deus, Deus quer que ele chegue em Canaã. Mas Terá foi em direção a Canaã, mas ele continuou a viagem, irmão? Não. Olha o que diz o texto aqui. Então, saiu com ele dos Ur dos Caldeus para a terra de Canaã. Foram até Arã. Engraçado. Ele colocou o nome dele, de um dos filhos dele, de Arã. E ele foi para uma terra também que chamava Arã. E ele acabou ficando ali naquela terra, que tinha o mesmo nome do filho dele, que era Arã. Ele não continuou viagem. Qual que era o destino que ele estava indo? Canaã. Mas ele parou na terra de Arã, havendo vivido 205 anos ao todo, morreu em Arã. Onde que ele morreu, irmão? Em Canaã? Ele estava indo para Canaã. Ele morreu em Canaã? Ele morreu onde? Em Arã. Então, a via de Ur dos Caldeus até Canaã, ele ficou no meio do caminho. Essa é a vida de Terá, o pai de Abraão. E eu quero dizer aos irmãos que ser vencedor, irmãos, ser um crente vencedor,
não é somente subir o monte, mas é permanecer em cima do monte. Deus quer te levar mais à frente. Deus quer que você escale as montanhas. Mas muita gente para no meio das montanhas. Eu já assisti um filme muito bom. Eu gosto desses filmes de aventura. E assisti um filme de um alpinista, né? Ele queria escalar uma montanha, sofreu um acidente, caiu debaixo de uma geleira e foi uma luta muito grande ali. Não lembro o nome desse filme. Mas o que eu quero dizer é que a maioria dos alpinistas, eles não se rendem quando estão subindo a montanha. Ou quando estão lá no topo. A maioria dos alpinistas se rende na metade da montanha. Ele vai com todo o gás, com toda a força, para chegar até o pico. Há muitos alpinistas, né, querendo escalar o Monte Everest, um dos maiores montes, ou pode ser até o maior monte mais alto do mundo. Mas a maioria dos alpinistas, eles não desistem no início. Eles acabam se enfraquecendo quando estão no meio do caminho. E a maioria, irmãos, de muitos casamentos também se separam, não se separa na lua de mel. Já viu algum casamento ter a lua de mel já se separar? Pode acontecer, mas é raro, né? A pessoa depois da lua de mel, no momento da lua de mel já se separar. Mas muitos casamentos acabam sendo enfraquecidos no meio, na metade do caminho. As pessoas não deixam a faculdade nos primeiros dias de aula. As pessoas, quando começam a fazer um curso técnico, eles não param logo no início, quando eles estão começando a estudar. Ao contrário, eles vão todo alegre, né? Quando está fazendo um curso, quando está fazendo a faculdade. Mas quando chega na metade do caminho, muitos desistem. Eu fiz seminário teológico, irmão. A minha sala começou com mais de 70 alunos. Olha só, 70 alunos fazendo curso de teologia, faculdade teológica. Mas eu acho que se formou, não chegou 20. Ou 25 alunos. Olha só, de mais de 50, 60 alunos. Hoje você vê nas salas de aula hoje, quando você começa a estudar, seja colegial, ginásio, começa no início do ano, uma sala lotada com 30, 40 alunos, não é verdade? Mas quando chega no final do ano, às vezes nem a metade está ali. Então, eu quero dizer aos irmãos que muitos, eles param na metade, não conseguem chegar na metade. Poucos param no início, mas quando chega na metade, eles não conseguem. Então, amado, eu quero dizer que a maioria das pessoas começa a fazer uma dieta. Eu estou meio gordinho, preciso fazer uma dieta. Aí ele começa a fazer, eu quero fazer um mês de dieta. Ele não para muitas das vezes no primeiro dia, não, fiz hoje, não, amanhã já vou parar. Não param. Eles param, muitas das vezes, no meio do caminho. Amado, é algo que nós precisamos aprender. Que não adianta a pessoa falar, não, mas eu fiz a metade da dieta. Adianta, irmão. O que adianta para um alpinista, né? Ele falar que subiu até a metade do monte. Eu não cheguei até o final, eu subi até a metade. Ele só vai ser lembrado se ele chegar até o final. Se ele completar aquilo que ele estava fazendo. Então, o que eu quero dizer, irmãos, que a grande maioria dos cristãos, eles não renunciam também à sua fé no início. Quando você está no primeiro amor, ali buscando a Deus, foi batizado, né? Você já não desiste logo. Alguns sim desistem logo no início, mas pouco. Mas eu quero dizer que a maioria dos evangélicos acaba se enfraquecendo
depois de muitos e muitos anos no Evangelho. Eles param na metade do caminho. Viveu muitos anos, mas muitos não chegam até o fim. E eu quero dizer aos irmãos que muitos renunciam à sua fé, muitos começam a ser líder, e no primeiro e nem no último dia, mas quando os problemas, as crises acontecem, e geralmente acontece na metade do caminho, aí a pessoa, ela começa a se desanimar, começa a parar. Então, se voltarmos para a história e acabarmos de ler esse texto aqui, de Terá, onde ali Terá começou a história, essa história do homem Terá. Então a Bíblia nos ensina que Terá saiu de uma cidade de Ur, mas preste atenção em algo, Terá saiu de Ur e o alvo de Deus era levado até Canaã. Canaã aponta para quê, irmão? Terra prometida. Terá saiu de Ur com destino a Canaã, de uma terra prometida, mas ficou em Harã, na metade do caminho. Deus queria levar ele até Canaã, mas ele ficou no meio do caminho, na metade do caminho. Irmãos, por que muitas das vezes nós perdemos, não recebemos aquilo que nós pedimos a Deus? Às vezes você começa a orar por algo na sua vida, mas você ora um dia, ora 2 dias, ora uma semana, daqui a pouco para de orar. Para de orar. E às vezes a gente não recebe porque a gente não continua orando por aquilo. Paramos no meio do caminho. Então eu quero dizer, hoje eu quero ministrar ao seu coração sobre uma fé para sair do meio do caminho. Muitos têm fé para iniciar, mas infelizmente está faltando fé para continuar. Terá teve fé para começar, mas não teve para continuar. A Bíblia fala que ele saiu de Ur, chegou até Harã, estabeleceu-se em Harã, e ali viveu e morreu. Eu quero profetizar na sua vida, que o mesmo Deus que tirou você de Ur, dos caldeus, que é o mundo. Ur dos caldeus simboliza, tipifica o mundo. E esse mesmo Deus vai fazer você chegar em Canaã. E Canaã significa, aponta para a terra prometida. Você crê nisso, irmão? Irmãos, eu quero declarar que você não vai morrer em Harã. Você não vai ficar na metade do caminho, não. Você não será desses que ficaram na metade do caminho. Você começou e você vai chegar até o final. Você é um vencedor. O nosso Deus é Alfa e Ômega. Ele é Deus de começo e Ele é Deus dos finais também. Mas Ele também estará com você na metade do caminho. Quando você estiver se enfraquecendo, quando você estiver cansado, quando você estiver fadigado, Ele vai te ajudar. Amém, amados? Então eu quero dizer que no capítulo 12 aqui de Gênesis, no capítulo 12, não fala mais de Terá, e ele começa a vida de Abraão. Terá ficou na metade do caminho, mas Abraão continuou. Abraão creu, Abraão continuou firme, Abraão continuou perseverante. Ele, quando teve a visão de sair para a terra de Canaã, o pai dele foi com ele, mas ficou ali em Terá. Mas Abraão não. Abraão, ele quis continuar a jornada. Ele quis continuar a subir no monte. Eu quero dizer, irmãos, que não se conforme com Harã. Quando Deus prometeu Canaã para você, não se conforme de ficar na metade do caminho, não. Creia que Deus pode te levar até Canaã. Não se conforme. Não se conforme com a metade da bênção. Não se conforme com a metade da promessa. Não se conforme de começar uma casa de paz e parar no meio do caminho. Continua crendo. Deus vai te dar força. Em tudo Deus vai te dar força.
Irmãos, tem pessoas que Deus só lambuzou a boca dele de um pouquinho de bênção. E ele já para ali, já para de orar, já para de buscar. Às vezes para até de cultuar a Deus. Só por uma pinceladinha de bênção. Quantas pessoas eu conheço que pararam de buscar a Deus depois que foi abençoado? E sendo que Deus tinha muito mais para ele. Muito mais para dar. Então eu quero dizer, irmão, Deus tem vitória para nós. Deus tem vitória para você. Mas nunca fica satisfeito só porque você recebeu um pouquinho da vitória, não. Continua buscando que Deus tem mais. Deus tem muito mais. E eu quero dizer que a palavra, você sabia que a palavra medíocre, né? A pessoa fala, aquela pessoa é medíocre. Você sabe que a palavra medíocre, ela é muito usada pelos alpinistas. Por quê? Porque a palavra medíocre quer dizer médio. Médio quer dizer meio. Médio quer dizer na metade. E ocre quer dizer pedra ou caminho. Então quer dizer, medíocre quer dizer meio do caminho. Então isso significa que a pessoa ficou na metade do caminho. Essa pessoa é medíocre, quer dizer, ela não cresce. Ela só fica aí estagnada. Ela só fica parada. Ela não avança. Isso que significa a palavra medíocre. Né? Quando a pessoa quer chamar uma outra de infantil, de imatura, chama ela de medíocre. Quer dizer médio. Quer dizer, ela não avança. Ela não sobe mais. Ela não cresce mais. Ela não amadurece mais. Então eu quero dizer aos irmãos que você não é medíocre. Sua vida, em todas as áreas da sua vida, não são medíocres. Você vai começar. Você vai terminar. Você não ficará na metade da montanha. Eu falei, você vai chegar no topo, irmãos. Deus tem vitória para vocês. Deus tem vitória para nós. Aquele que almejam chegar no topo não pode se conformar com a metade do caminho. Se você quer avançar na sua vida em qualquer área, não se contenta ficar na metade do caminho. Deus não te chamou para chegar na metade da montanha. Deus te chamou para chegar em Canaã. Deus te chamou para você avançar. Sua posição atual não é o seu destino final. Irmão, você está numa posição agora que às vezes você não quer estar nessa posição. Mas lembra de uma coisa, essa posição atual não é o final da tua história. Não é o final da tua história. Deus tem o melhor para você. Deus tem muitas coisas. Então, eu quero dizer que sua posição atual não é o seu destino final. Não faça do lugar de passagem a sua residência permanente. Irmão, às vezes a gente passa por momentos de tribulação e angústia, em muitas situações na nossa vida que a gente não queria passar. Mas eu quero te lembrar, irmãos, não faça desse lugar de passagem a sua residência. Por que muitos param no meio do caminho? Porque se desanimam por causa das lutas. Se desanimam por causa daquela situação. Alguns se desanimam porque para ele já chegou. Para mim aqui está bom, não preciso mais avançar. E tem outros que desistem por causa da luta. Eu tenho certeza que Deus tem um momento de vitória. Deus quer que você chegue até a terra prometida. Todos nós podemos passar por Harã. E esse lugar é um lugar de processo e de mudança. Mas com certeza esse não será o nosso destino final. Deus não prometeu Harã. Ele prometeu Canaã. Amém, irmãos? Eu quero dizer para os irmãos, primeiro, somente os vencedores permanecem. Somente vencedores. Aqueles que... Olha, quando a pessoa ela vai receber um prêmio lá para subir o pódio, é porque ela perseverou e foi até o final. Eu quero dizer que em Gênesis 12:1, olha só, ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Qual foi a terra que Deus mostrou para Abraão? Foi Canaã. Abraão, da mesma forma
de Terá passou por Harã, mas ele não se conformou com aquele lugar. Ele não se rendeu a Harã. Ele decidiu continuar. Hoje, irmãos, estou aqui para te falar. Siga adiante. Continue, continue, continue. Não pare. Creia que Deus tem o melhor para você. Amém? Deus está contigo. Abraão prosperou em Harã. Ele podia ter parado lá em Harã. Ele tinha muitos servos, tinha muito gado, mas ele não se conformou de ficar ali, porque Deus tinha um propósito maior para ele. Ele sabia que Deus havia o chamado para algo muito maior. Ele sabia que o seu destino era Canaã. Ele sabia que Harã era um lugar apenas de passagem. Quantos aqui querem chegar em Canaã, irmão? A terra prometida. Amados, eu quero dizer que eu estou almejando por coisas grandes. Eu não quero Harã. Eu poderia me contentar aqui com essa congregação, tá bonitinho os irmãozinhos aqui vindo me ouvir. Poderia ficar por aqui e falar, tá bom demais. Mas por que nós estamos fazendo casa de paz? Porque eu não quero ficar em Harã, eu quero chegar em Canaã, eu quero chegar num lugar maior. Nós precisamos crescer, precisamos avançar. Amado, eu quero dizer que eu não quero ficar na metade do caminho, eu quero desfrutar de tudo que Deus tem de promessa para nós, para o nosso ministério. Às vezes tem coisas em nossa vida que nós não entendemos, mas muitas delas é Harã, não podemos nos conformar, queremos Canaã, queremos o cumprimento da promessa. Eu não vou me conformar com Harã. A sua terra prometida nunca está dentro da sua zona de conforto, irmão. Nunca a terra prometida vai estar na sua zona de conforto. Muitas das vezes você tem que sair da zona de conforto. Você, se quer chegar à terra prometida, você tem que sair, às vezes, do lugar onde que você acha que está bom. Abraão entendeu que a casa ele quiser chegar em sua Canaã, ele teria que sair da zona de conforto, porque ele estava rico, ele já estava bom, ele já estava próximo em Harã. Era só metade do caminho. Presta atenção, irmão, vai chegar um momento na sua vida que você vai achar que você está tão abençoado, que você vai querer parar. Tome cuidado, que ali ainda não é o final. Deus tem muito mais. Deus tem muito mais. Eu quero dizer que, outra coisa, primeiro, é que somente os vencedores, eles permanecem no caminho, continuando, firme, buscando, pedindo a Deus vitória, em cima de vitória. Agora, segunda coisa que nós precisamos tomar cuidado, de desculpas, porque desculpa pode nos parar no meio do caminho. Muitas das vezes a gente queremos dar desculpa, eu não vou fazer casa de paz, porque aí começa a dar desculpa, aí você não cresce, você não avança, você não aprende com Deus, igual a minha esposa falou, uma das pastoras, esposa do pastor Henrique, lá de São Paulo, ela começou a casa de paz para abençoar famílias, e famílias receber bênção, mas ela também recebeu a bênção dela. Mas se ela tivesse parado no meio do caminho e falar, eu não quero saber de casa de paz, a minha vida, o que eu estou buscando para Deus não acontece, eu não recebo, aí eu vou orar lá para os outros receber, mas ela foi. Eu tenho certeza que as casas que ali ouviram a palavra do Senhor, receberam a vitória e ela também recebeu a dela. Eu quero te dizer, Deus tem vitória para você também nessa casa de paz. Mesmo que você seja uma pessoa que vai ajudar as pessoas a alcançarem a vitória. Então, amados, Gênesis capítulo 12, versículo 4 e 5 diz assim: partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que havia adquirido. Ele adquiriu na onde? Em Harã. Ele não podia ficar lá com aqueles bens, tranquilo, sossegado, mas não. Ele pegou tudo, a sua esposa, seu sobrinho foi com ele, e as pessoas que lhes acrescentaram em Harã, partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Abraão, irmão,
eliminou desculpas e entendeu o tempo da visitação. Entendeu pelo Espírito o que Deus estava por fazer naqueles dias. Nessa ocasião, ele estava com 75 anos. E ele decidiu romper com os limites e desculpa. Olha que coisa importante aqui. Você pode ter desculpas ou resultados, mas nunca os dois. Você pode ter desculpa. Você pode ter desculpa ou resultado, mas nunca você tem os dois. Você não estaria vivo hoje, irmãos, se Deus não tivesse uma promessa para cumprir na sua vida, amém? Se você está vivo aqui, é porque Deus quer muito mais além de você. Deus quer te levar a um nível muito maior. Por isso que você está vivo. Quantas pessoas morreram na nossa idade ou abaixo da nossa idade? Começa a pensar, irmão, quantos anos você tem? Quantas pessoas morreram antes de você? Quantas pessoas nessa pandemia foram mortas por esse vírus? Mas você está aqui, sabe por quê? Porque Deus quer te subir num nível. Deus quer que você chegue a Canaã. Deus tem bênção para você. Deus tem coisas muito maiores do que você já desfrutou hoje. Deus tem muito mais coisas. Então eu quero te dizer, olha, Terá saiu de Ur com destino a Canaã, mas ficou em Arã, mas Abraão saiu de Arã para chegar a Canaã, e ele chegou, a palavra de Deus diz. Você não é Terá, irmãos. Você é Abraão. A palavra de Deus diz assim, que o Senhor Jesus, vós sois filhos de Abraão, amém? Nós temos a fé, nós cremos no Filho de Deus, nós somos amados de Deus, é isso. Ser Abraão é ter fé, é gerar fé. Olha, é algo maravilhoso. Pensou se a linhagem de Jesus estivesse lá em Terá, irmão, na metade do caminho, mas não ficou em Terá, ficou em Abraão, porque Abraão tinha fé. Ele acreditava que Deus tinha o melhor para a vida dele. Então eu quero te dizer que você não ficará na metade da bênção, nem na metade do seu chamado, nem na metade da prosperidade que às vezes Deus já colocou na sua vida, e nem na metade da alegria. Você vai sair, vai chegar e completar o ciclo no nome de Jesus. Você é amado, é amada do Senhor. Ele te salvou. Presta atenção aqui, irmão. Ele te salvou, Ele te remiu, Ele te perdoou, Ele te chamou. Não é para você ficar no meio do caminho, é para você chegar em Canaã. Canaã aponta para a terra da abundância, dos frutos grandes. Aleluia! De vitórias. Creia nisso. Não permita, irmãos. Não permita que o diabo te chame de medíocre. Porque o diabo vai falar, você é medíocre. Você não presta para viver. Essa vida aqui não é para você. O evangelho não é para você. Não deixe o diabo falar isso para você. Você é filho. Você é filha amada. Deus tem o melhor para você. Deus tem planos de paz e não de maus. Mas nós temos testes na vida. No meio do caminho é cheio de testes. Se você vai continuar ou você vai parar no meio do caminho. Você quer continuar, irmão? Ou você quer parar no meio do caminho? Nós precisamos crer como Abraão. Você é filho. Que o Senhor tem prazer na sua vida. O Senhor tem prazer em te chamar de filho. Abraão colocou seus olhos na terra prometida. Irmão, para você, se você quer coisas maiores, você tem que apontar os seus olhos para as coisas maiores. Gênesis 15, 5, então conduziu até fora e disse. Deus conduziu Abraão.
Abraão estava lá na tenda. Ele estava na tenda. E Deus conduziu ele para fora da tenda e falou para ele: olhe para os céus e conta as estrelas, se é que os podes. E lhe disse: será assim a tua descendência. Abraão estava com 75 anos, não tinha filho. Aí ele chega lá fora e Deus leva para ele para fora e fala para ele olhar para as estrelas e fala: a Canaã ainda não chegou para você, mas vai chegar. Mas vai chegar. O problema de Terá é que ele nunca viu mais além do que Harã. Ele só ficou ali. A visão de Terá determinou o seu destino. Mas com Abraão foi diferente. Se você não tem uma visão do seu futuro, irmão, você sempre vai estar tentando a voltar para o seu passado. Por isso que Terá nunca avançou. Você tem que ter uma visão do futuro. O que é que você pensa do seu futuro? Não fique olhando para o passado e nem para o presente. Olhe para o futuro. Creia que Deus tem o melhor para você. Olhe para frente. A sua vida não acabou ainda. Às vezes você nem chegou na metade do caminho, já está pensando em desistir. Creia que Deus vai te levar a um nível mais profundo de experiência, de bênção e de vitória nessa terra, no nome de Jesus. Eu creio nisso. Então, amado, eu quero te dizer que hoje Deus está tirando você fora da sua tenda e está dizendo: olha as estrelas, conte se é que pode contar, assim será a tua bênção, assim será a tua descendência. Não fique dentro da tenda, não fique se lamentando pelo que aconteceu, deixou de acontecer. Irmão, creia, saia da tenda, olhe para o céu. Deus tem vitória para você, Deus tem bênção, muitas bênçãos, Deus tem maravilha que você nem pode contar. Aleluias! Deus está tirando você da tenda da dor, da tenda do desânimo, da tenda da passividade, da tenda da frustração. Ele está te dizendo: eu tenho mais para ti, eu não terminei com você, eu tenho em você novas oportunidades. Não se conforme com Harã. Você nunca chegará a um lugar que sua visão não tenha chegado primeiro, irmão. Deus tem o melhor. Nunca permite que sua situação atual limite a sua visão futura. Deus está treinando. Ele estava treinando Abraão através das visões. Igual eu falei, a pandemia roubou a visão de muitas pessoas. Mas nós não vamos continuar, né? E essas pessoas pararam de olhar, aliás, para as promessas de Deus. Mas nós não vamos deixar que nada venha interferir daquilo que Deus está mostrando para nós. Sim, amados, no nome de Jesus. Eu quero concluir essa mensagem dizendo que tinha Abraão 100 anos, quando nasceu Isaac, seu filho. Gênesis capítulo 21, 5. Ele tinha 100 anos de idade, e veio aquela criança. Quantos anos Abraão tinha, quando recebeu a promessa do filho, irmão? 75. Quantos anos ele ficou esperando essa promessa acontecer? 25 anos, com 100 anos. 25 anos Abraão não somente teve que ter fé, mas teve que ter também paciência para aguardar. Irmão, ele teve a visão com 25 anos. Imagine no primeiro ano, nada do filho. No segundo, nada. 5 anos, nada. 10 anos, nada. Eu quero te dizer, irmão, eu creio aqui, eu estou nessa cidade aqui. Ainda não aconteceu, mas a onda vai vir. Quando ela vir, eu vou surfar nessa onda. Nós vamos crescer, nós vamos avançar, nós vamos ver vidas aqui. No nome de Jesus. Vai haver, irmão, porque é promessa de Deus. É promessa de Deus. Nós só estamos no estágio sendo treinados com maiores. Presta atenção. Deus está te treinando para as coisas maiores. Amém? Creia nisso. Abraão, ele teve que ter paciência. A maioria dos cristãos não falham, às vezes, por falta de fé. Ele acredita, mas às vezes ele falha por falta de paciência. Não consegue ser paciente.
e acaba chutando o pau da barraca, como se diz a expressão. Eu quero te dizer que alguns têm fé para plantar a semente, mas não têm paciência para esperar a colheita. Ele tem fé para semear, mas não tem fé para ir lá esperar a colheita. Irmãos, você pode semear, mas o crescimento vem de Deus. O crescimento, a prosperidade, o avanço vem de Deus. José, filho de Jacó, que foi vendido como escravo para o Egito, teve que esperar 13 anos para assumir o trono. 13 anos lá, vivendo numa situação muito difícil, mas ele foi levantado como governador. Deus deu vitória para ele. Davi teve que esperar 17 anos para ser rei. Olha só, irmão. 17 anos para ser rei. Abraão esperou 25 anos pelo filho da promessa. Moisés esperou 40 anos para retomar o seu chamado. Eu quero dizer que quanto maior o sonho, maior você tem que ter paciência para esperar. Quanto maior a vitória, mais paciência você tem que ter. Amém, amados? Terá, ele teve 3 filhos, e um dos seus filhos se chamava Arã. Repete comigo. Arã. O nome dele era Arã. Arã. Este filho, por nome de Arã, morreu no lugar onde ele também morava na cidade, se chamava Arã. Muitas vezes, quando a nossa fé é machucada, nós ficamos no lugar da dor. Olha só, Arã morreu, ele perdeu o filho dele ali, naquela terra chamada Arã. Então se tornou dolorido ali. Algo aconteceu na vida de Terá que desanimou ele de sair dali. E ele acabou ficando ali por causa do filho dele que estava enterrado ali. Então, o que eu quero dizer que muitas das vezes, quando a nossa fé é machucada, nós ficamos no lugar da dor. Terá perdeu um filho que se chamava Arã, e Arã ficou. Ele ficou no lugar da dor e nunca saiu de lá. Todos nós perdemos algo na vida, irmão. Alguns perderam o trabalho, alguns perderam dinheiro, alguns perderam oportunidade, alguns perderam tempo de viajar, de curtir a vida, perderam amigos, perderam familiares. Mas hoje precisamos tomar uma decisão. Eu não vou ficar no lugar de dor. Eu não vou ficar em Arã. Eu vou continuar. Eu vou avançar. Infelizmente, Terá não pôde continuar. Ele decidiu ficar no lugar da sua dor. Ali ele ficou, ali ele morreu. Qual é a sua Arã? Que às vezes, qual é o seu lugar de dor? Qual é o seu lugar que às vezes te prende a ficar ali? Não fique, irmão. Entrega na mão do Senhor. E vai para frente. Vai para adiante. Porque Deus tem o melhor. Deus vai te tirar dessa situação. Creia na promessa. Creia na promessa. E eu quero te dizer, Arã também aponta para um lugar de cegueira espiritual. Um lugar de idolatria. Abraão não quis ficar lá porque era um lugar de idolatria. Lá em Ur dos Caldeus e Arã. Ele quis ir para Canaã. Ele quis ir adiante. Quero te encorajar a você sair de Arã. Seguir em diante, em direção a Canaã. Eu sei que é difícil sofrer. E mesmo assim tomar decisões. Né? Eu tive que tomar várias decisões de sair de Arã várias vezes. Hoje Deus quer secar suas lágrimas. Ele quer te dar novas forças. Ele quer te dar ânimo. Ele quer te dar uma nova medida de fé. Saia deste lugar de dor. Se você estiver passando pelo desânimo, pelo lugar de dor, pelo lugar de fracasso, eu quero que você dê um passo aqui, irmão. Venha aqui, receba uma oração, saia do seu lugar, venha para frente, mude a sua postura de fé e não fique no meio do caminho e Deus vai te dar vitória no nome de Jesus. Coloque em pé no nome de Jesus. Aleluia!
Deus está te chamando. Deus tem vitória para você. Deus tem bênção maior do que você possa imaginar. Deus tem uma vitória que você não consegue nem contar ela. Por isso Deus somente te diz para você: saia debaixo dessa tenda, tenda do sofrimento, tenda do fracasso, tenda da derrota, tenda da mediocridade. Saia, creia que você é amado e amada de Deus. Deus tem o melhor para você. Deus tem maravilhas. Ei, Deus tem maravilhas para você. Deus tem vitória sobre vitória. Os muros vão cair. Você vai derrotar, vai passar por Jericó. Você vai em direção à terra, porque é promessa de Deus. Ei, tá difícil. Deus tem uma vitória maior. Creia na vitória. Creia no Deus do impossível, no Deus todo-poderoso. Nós vamos romper. Essa congregação não vai morrer em Harã. Nós vamos partir para a terra prometida. Nós vamos ganhar alma. Nós vamos entrar na casa. Nós vamos colocar o diabo debaixo dos nossos pés. Ele não tem poder. Não há nenhuma potestade nessa cidade, nesse bairro, que vai impedir esta obra de avançar. Ei, você foi chamado para liderar. Você foi chamado não para ser um simples crente, um simples servo. Deus te chamou para você ir além. Oh Deus, no nome de Jesus, abençoa esses irmãos, abençoa essa congregação. Abençoa este irmão que está ouvindo essa mensagem através dessa live. Abençoa que ele saia do lugar de conforto e vá em direção à terra prometida. Deus nos prometeu vitória. Não vamos nos conformar de ficar em Harã. Nós vamos avançar. Não seremos como Terá, o pai de Abraão, mas nós seremos como os filhos de Abraão. Oh Deus de vitória, eu creio no Senhor que é o Deus de vitória. Eu vou vencer, eu já venci, porque a Bíblia diz que eu sou mais que vencedor. Nós somos mais que vencedores, irmão. Essa luta que você está passando, você já venceu. Você já venceu o diabo, você já venceu a morte, porque Cristo está em vós. Não é você que vence pelas suas forças, mas você vence porque Cristo habita em vós. Ele entrou na sua vida para fazer a diferença. Aleluia, 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 aleluia. Levanta as suas mãos, levanta as suas mãos, irmão, e diga: eu creio. Fala: eu creio. Abra sua boca, fala: eu creio na vitória. Diga, fala, confessa: eu creio, eu vou sair do meio do caminho, eu vou chegar em Canaã, eu vou receber a vitória, pelo poder, pelo poder, pelo poder, pelo poder que há no nome de Jesus. Há no nome de Jesus. Amém. Levanta as suas mãos. Ó Deus, eu creio que tempos melhores virão. Virão sobre esses filhos da fé. Essas pessoas que estão aqui, eu creio, meu Deus, que elas receberem muitas vitórias, mas elas não vão parar somente com essas vitórias. Elas vão além, além e além, pelo poder que há no nome de Jesus. No poder que há no nome de Jesus. No poder que há no nome de Jesus. Aleluia, irmãos. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Aleluia. Receba a bênção do Senhor.
Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o poder de Deus, que já nos destinou e predestinou para Canaã, o lugar de vitória, que o Espírito Santo Consolador nos ajude, nos fortaleça no momento de dor, de tristeza, de angústia, e que o Espírito Santo nos conduza para o alvo, avante, para cima, para frente. Nós vamos vencer, nós vamos avançar, em o nome de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que os irmãos digam amém. Você é vitorioso, você é vitoriosa. Eu quero que você aperte a mão do seu irmão e fala para ele: você é vitorioso, você é vitoriosa, você vai chegar. Fala para ele: você vai chegar em Canaã, você vai chegar em Canaã. Fala para ele: você vai chegar em Canaã. Deus já te deu vitória. Em nome de Jesus, você vai chegar em Canaã. Você é vitorioso. Obrigado, em nome de Jesus. Amém.